ouço o batuque, me lembro de onde eu vim. A força de Angola que mora dentro de mim. A minha cabeça, o santo é quem protege. Unindo as mãos, eu faço a minha prece. Quando eu ouço o batuque, me lembro de onde eu vim. A força de Angola que mora dentro de mim. A minha cabeça, o santo é quem protege. Unido as mãos, eu faço a minha prece. Salve a Bahia, dança e a e a paz. Salve mãe África, terra dos meus ancestrais. Salve a Bahia. Olá pessoal que nos assiste, meu nome é Vinícius Tael. Estamos na 24ª Semana Nacional de Museus. Eu sou homem branco, de barba baixa, um pouquinho gordinho, de blusa azul escuro e sou diretor da Casa de Euclides da Cunha. Eu sou o Johnny Max, homem negro de pele clara, cabelo cacheado, castanho escuro, olhos castanho escuro, semicalvo e sou estagiário aqui da Casa de Euclides da Cunha e estou com a camisa preta também. Olá pessoal, eu sou o Túlio, eu sou um homem preto retinto, 1,80 m, eu estou vestindo uma blusa preta, um casaco xadrez vermelho com preto, calça jeans e eu também sou funcionário aqui da Casa de Euclides da Cunha. Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou um homem negro, alto, mais ou menos 1,79 m, estou vestindo uma blusa azul escuro, sou funcionário aqui da casa também e estudante de psicologia. Bom, hoje então nós vamos abordar, um tema muito... Eu vou deixar para o Johnny Max, que é o nosso responsável pela parte histórica. A gente já queria começar a 24ª Semana Nacional de Museus, explicando para quem está assistindo esse vídeo agora, que não entendeu, que não esteve aqui na casa presencialmente, participando das atividades. E esse, na verdade, foi um dos intuitos de fazer, poder jogar um pouquinho para quem não pôde vir presencialmente, para poder estar acompanhando desse tema, acho que tão pertinente, né, Johnny Max? Sim. E que eu acho que tão útil no dia a dia e tão necessário, Para você, Johnny Max, eu queria que você apresentasse agora para o pessoal que está assistindo o tema e qual foi a sua, de repente, a sua principal curiosidade, o que veio em mente primeiro, Por que linkar Euclides da Cunha a esse tema? Por que linkar os cantagalenses que estão à margem da história, como a gente vai falar aqui? Então, o tema ele é proposto pela própria IBRAM, E o tema foi Museus unindo o mundo dividido. É um tema que é muito pertinente, A gente vive num mundo cada vez mais dividido e subdividido, As pessoas arrumam mais motivo para se dividir, do que motivo para se unir. E isso se relaciona muito com a obra de Euclides e com a vida profissional dele também. Euclides ele tinha esse olhar para a margem, e Euclides tinha muito esse olhar de integrar o país. Ele construía ponte, construía ferrovias, então ele tinha essa ideia de desenvolver todas as regiões. Nos sertões ele fala do litoral e o sertão, porque para quem não sabe da história do Brasil, o Brasil, por questões óbvias, começou a se desenvolver pela costa. E o desenvolvimento ali no final do Império do interior do Brasil era praticamente inexistente. Então quando Euclides chega lá nos sertões ele vê isso, que eram pessoas abandonadas, no pós-abolição, que não tiveram nenhuma política de compensação. A política fundiária do Brasil já era de muita concentração, desde o meado do século XIX, com a Lei de Terras. Então Euclides vê isso, e se choca que era o Estado republicano, e os militares. Para quem também não sabe, Euclides era republicano, foi até expulso do exército por ser republicano, e ele também era militar. Então quando ele chega lá, na verdade nessa época ele já tinha acabado de sair do exército, mas ele era ainda, veio dessa formação militar, e quando ele chega ele vê que o exército está praticando um massacre, ele denuncia isso. Então tem tudo a ver com Euclides e com Cantagalo, a gente é do interior, e o interior ainda é esquecido, mesmo Euclides tendo passado há tantos anos, continua atual, porque o interior é sempre muito esquecido. A gente tem muito poucos equipamentos de cultura, por exemplo, a gente não tem muito preservação da nossa própria memória, a gente faz esse trabalho aqui agora, mas é um trabalho inicial, e que a gente faz com muito esforço. E agora, sem querer te cortar, pegando mais a parte emocional, o Túlio como professor de teatro, o Gabriel como estudante de psicologia, vocês sentem que Cantagalo precisa, de repente, de uma mudança interna?
as pessoas se autovalorizarem, se enxergarem como pessoas de fala. Túlio, o que você enxerga você como um homem negro que é militante pela parte de teatro, você se expressa muito bem no que você faz, agora você tem um trabalho com criança, está podendo mudar a história dessas crianças, colocar essas crianças no protagonismo que antes elas não tinham, né? Porque eu sou da primeira leva do teatro, né? Diferente do Túlio, eu não tinha um teatro para me apresentar. Hoje o Túlio pode proporcionar isso para as crianças, né? E é uma realidade diferente, né? Uma realidade muito rata, com muita informação, muita tela, mas muita distração. Então, às vezes, aquilo que precisa ser falado é calado, e aquilo que é para ser calado é falado demais através da internet. Então, Túlio, eu queria que você desse uma pincelada, né? Inclusive, você no documentário, você falou sobre a situação da Rogéria, né? O Johnny Max falou do Tata Tancredo, e antes de chegar na parte de psicologia do Gabriel, eu queria que você falasse sobre isso. De repente, o que o Johnny Max está falando, de repente não precisa ter uma mudança interna também nas pessoas, porque a gente ficou muito tempo sem esse contato com cultura, sem esse contato com o passado, sabe? O passado era uma coisa que a gente via só nas aulas de história, né? Não é algo que sobe no palco, hoje conta. Hoje você pode contar sobre Euclides. Hoje a gente teve a jornada euclidiana, acho que um avanço, virou projeto de lei, e a gente, para quem não sabe, a gente motivou 3.000 crianças, né, em uma semana, né? E se a gente pegar no passado, quando a casa abriu, esse é o atendimento da casa em um ano. Então, assim, em uma semana a gente conseguiu atender um público de um ano. E isso também, você tem parcela de culpa nisso, né, Túlio? Hoje seus alunos estão lotando teatro, fazendo 2 sessões. Como que você se sente? Você acha que está mudando? Você acha que falta? Então, você falou da primeira leva, né, da galera com contato com teatro. Eu acho que a Rogéria é a pioneira nisso. Ela começou lá atrás, de uma forma muito mais difícil do que a nossa. Então, Rogéria, ela foi uma pessoa que sempre fez parte da comunidade LGBTQIAPN+, e para ela, naquela época, naquela década, era uma coisa muito difícil, né? Porque o preconceito, ele sempre existiu, mas naquele tempo era uma coisa muito mais sombrio, uma coisa muito mais pesado. E aí veio a gente que não teve essa oportunidade também com o teatro. A gente precisou sair daqui do município de Cantagalo. Cantagalo não tinha tanto esse olhar cultural. O próprio Gabriel Negli. O Gabriel, então não tinha esse olhar cultural, a gente não tinha o teatro, e agora essas crianças estão abraçando aí o teatro, a cultura. E teatro é aquilo, né? A gente, muitas das vezes que a gente não consegue falar, a gente vai lá e fala com o corpo, com a voz, se expressa. Eu acho isso muito importante. Acho legal a gente colocar a Rogéria como evidência, né? Colocar ela lugar de fala, um né? lugar de fala. E assim, não só ela, mas a gente também tem a parte religiosa. Então, tem o Tata Tancredo, que fez parte também da história religiosa de Cantagalo. Ele foi homenageado, inclusive, numa escola de samba. Na Estácio. E aí, eu acredito que é isso. A gente tem que, cada vez mais, colocar essas pessoas em evidência, se mostrar artistas, falar o que está acontecendo. E é muito importante, não só para o município, mas para toda a sociedade, para as crianças, para quem que a gente quer formar de ser humano lá na frente. Então eu acho que o teatro é muito disso. Então você que está assistindo, ligou agora, não está entendendo, né? Museus unindo o mundo dividido. Então a gente pensou em tudo que a gente pode transformar, né, fazer esse elo, essa união, essa ponte com o Euclides, né? Então a gente foi lá na questão da Rogéria, fomos na questão do Tata Tancredo, que o Johnny Max vai falar mais profundamente, mas também fomos em lugares que a gente consegue alcançar agora, que é a questão as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, tem algum tipo de deficiência, né? E a gente tentou trazer essas crianças, se eu posso estar errado, mas o nosso principal é tornar a empatia, né? Transformar, né? É que a gente gere essa empatia. Para unir, a gente precisa estar próximo, né? E é muito difícil unir uma coisa que você quer se manter afastado. Então, agora falando da parte de psicologia, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e eu sei como que é difícil a gente colocar na cabeça das crianças a empatia, né? É se compadecer do próximo, é se colocar no lugar do outro. Hoje é a dificuldade do outro, amanhã é a sua dificuldade. E como eu posso transformar ou facilitar a vida de alguém, né? Porque você que é estudante de psicologia sabe que o pior vilão é o nosso cérebro, né?
A gente se sabota o tempo todo. Então, se a gente não tiver com quem compartilhar, seja na religião, seja na psicologia, seja na terapia, seja no teatro, o que não dá é para guardar emoções. Emoções trancafiadas por muito tempo costumam explodir, né, Gabriel? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com essas crianças, né? Crianças que pela primeira vez sentaram numa cadeira de rodas, crianças que pela primeira vez tiveram que tocar em algo sem poder enxergar, tiveram contato com braille, taparam seus ouvidos, tiveram que descobrir coisas através apenas do cheiro, né? E isso pra gente é algo que a gente não costuma trabalhar. Quando a gente tem todas as nossas... A gente tem audição, tem paladar, tem olfato. Quando a gente tem todos os sentidos, né? A gente não tem um sentido só aguçado. Então, quando a gente bloqueia a gente entende, né, o lugar do outro. Então, eu queria que você falasse agora essa experiência, como foi, né? Você como estudante de psicologia. Sim, então eu fiquei muito feliz, né, com a escolha do tema, porque, como a gente viu aqui no programa, né, existem várias formas da gente abordar como unir, né, a sociedade, e, né, fiquei encarregado dessa parte da psicologia, né, porque realmente as pessoas, né, com deficiência, elas acabam sendo escanteadas, né, pela sociedade. Elas são tratadas muitas vezes como monstros, né, como anomalias, quando isso não é verdade. Elas são seres humanos como a gente, sentem como a gente, sangram como a gente. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa inclusão e poder trazer, né, esses estudantes para vivenciar um pouquinho, né, mesmo que seja por alguns minutos, né, como que essas pessoas acabam vivendo, né. Então, trazer aqui, né, para vocês que não sabem, né, pessoal, a gente disponibilizou aqui umas cadeiras de rodas e também a gente fez uma sala sensorial, né, para trabalhar os sentidos, né, seja o olfato, o tato, né. Elas ficaram vendadas, né, durante toda a experiência, né, então puderam trabalhar um pouco, né, como é que é, né, a vida, assim. Então, trabalhamos esse conceito de empatia, que é o que falta hoje na sociedade, né? Inclusive, o Johnny Max deve ter sido difícil para ele, porque foi a primeira vez que ele fez o guia completamente com um olhar mais baixo, né? Porque as crianças foram fazer o percurso do museu nas cadeiras de roda, né? 2 empurrando e 2 sentados. Então, o olho no olho também é muito importante, né? Porque você tá no nível acima. Então, você abaixar um pouquinho, olhar no olho, eu acho que a pessoa se sente inclusa, né, Johnny? Sim, com certeza. É uma experiência interessante para eles, né, para poderem realmente ter essa perspectiva e também para mim, para poder ter essa nova perspectiva de ter que se aproximar, né, e ter que apresentar, que pra gente também é uma realidade diferente, né? A gente não tem tanto contato assim com cadeirantes. Então, além de ser uma experiência de educação para eles, acaba sendo uma experiência de educação para a gente também. E falando agora de contato, quando a gente deu a ideia, você logo falou do Tata Tancredo. Por que você veio na sua cabeça o Tata? Então, porque o Tata Tancredo, ele foi muito importante na área dele, né? Na parte da Umbanda. Ele é chamado de Papa Negro da Umbanda e também no samba. Um ícone na luta contra o preconceito. Inclusive, ele também é um dos responsáveis por popularizar o Réveillon, né, na praia, de branco, jogando flores. E aqui em Cantagalo a gente ouve muito pouco falar dele, né? Então, eu acredito que seja muito importante a gente falar desse cantagalense, né, que também foi muito relevante, muito importante, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil todo, né? E quando fala museus unindo o mundo dividido, você que tem grande experiência até na religião católica, mais do que eu, você acha que precisa focar mais nessa união até religiosa? Você acha que as religiões muito divididas hoje em dia? Com certeza. Eu acredito que a gente precisa focar naquilo que nos une, né? Independente da crença, da descrença, a gente tem que focar naquilo que nos faz humanos, né? Naquilo que é comum a todos nós, né? Nós temos muitas coisas em comum, que é muito mais do que a gente tem de diferente. Acredito que essa é a proposta, né? Tanto na religião quanto nas outras áreas. E o Túlio, cara, ele me surpreendeu, porque agora a gente está falando de unir o mundo dividido. Existe um papel dos pais, né, Túlio? Na Sim. criação do filho. E o Túlio teve a ideia, né? Através também de uma consulta lá, uma questão de conversa, né? Claro, buscando sempre profissionais, a gente não faz nada por acaso aqui, né? A gente busca sempre pesquisar antes. E o Túlio percebeu que existia essa divisão até dentro de casa, né? Sim. Então ele chamou os pais para uma atividade e conta como foi. Você Assim, dá aula para os pais dos seus alunos. Foi muito interessante porque no teatro a gente tem que envolver os pais também. Os pais precisam saber que tipo de peça que o filho está fazendo, se precisa de apoio, precisa de ajuda, contexto. Então tentar envolver os pais com relação a isso.
E também, assim, a gente consegue observar a criança que é um pouco mais hiperativa, tem criança que tem um pouquinho mais de dificuldade para pegar o texto. E aí eu chamo os pais para conversarem, para ter uma ajuda com uma psicopedagoga, com uma psicóloga. A gente teve a Natália, que abriu aí, a gente vai ter Matilda em agosto. Então ela abriu a nossa temporada de montagem conversando com as crianças, fazendo uma dinâmica. Ela pegou uma caixinha e pediu para escrever o que o teatro, como que o teatro age na vida dessa criança. Aí os pais também a mesma coisa, como que o teatro tá para os filhos dele, o que ele conseguiu perceber, se mudou, o que acrescentou. E eu acho isso muito importante porque é uma conversa, né? Não existe educação sem cultura. Então, educação e cultura andam juntos, não pode se dividir. E assim, pegando o gancho, né, da Copa, né, saiu agora a escalação da seleção, eu vejo muito assim, eu como professor, a arte, o esporte, ali não tem divisão, né? Ali não tem religião, ali não tem poder aquisitivo, ali não tem cor, ali não tem nada. Todo mundo por igual. E esse nível, né? Nivelar. Eu acho que a sociedade, se ela se nivelasse, como o Johnny Marks falou, se as pessoas ficassem mais atentas às semelhanças do que às diferenças, a gente viveria num país muito melhor, né? Sim, verdade. E você falou, né, sobre a sua filha ser muito nova, então ela ter esse contato com pessoas diferentes, com o estudo de Braille, Libras. A gente teve a aula com a professora Letícia e foi a primeira vez que a gente abriu um espetáculo. Você já Libras, consegue então, fazer alguma coisa? Se eu te pedir agora que você... Depende, peraí. Então, o que acontece? Vai pensando. Até o final desse programa aqui a gente... Ela ensinou o nome, ela ensinou a fazer o gesto em Libras de acordo com o contexto. Então, com o contexto teatral. Mãe, pai. Então, são coisas que mostrar a princesa... que o público assistiu aquilo ali, depois tiveram pessoas no meu Instagram falando assim, caramba, você abriu o espetáculo em Libras, que legal. E o legal é que a gente está pegando uma fase muito bacana da FUNASC, queria até agradecer a coordenação, né, porque a gente entrou esse programa, né, de arte e cultura para todos. Sim. Aí a gente entrou no Programa Nacional de Museus Antirracistas, né? Sim, então... E agora a gente já está focando nessa questão de acessibilidade total, né? Porque agora vem o curso de Libras, mais para frente a gente pretende adaptar o máximo que a gente puder, a questão de banheiro, de acessibilidade. Então a ideia é que nesse longo de um ano, né, a FUNASC, pelo menos nessa parte de fala, né, ela seja 100% acessível, todos os museus. E a gente tem aqui, né, o curso de Libras, né, paralisou agora o projeto Euclides e Foco, mas vai retornar, e ele é aberto ao público, né. Os nossos funcionários estão fazendo, o Johnny Max, o Túlio, o João Paulo, algumas pessoas do projeto, e as pessoas que quiserem, tiver interesse, podem fazer também, né, com a professora Letícia, né? Ela é ótima, ela assim, começou apresentando a parte da teoria, depois ela foi com gestos aos poucos, porque é muito difícil, teve até a gente tem até uma colega, né, de classe, uma menina de 10 anos, e ela já fazia um tempinho, então ela... Pegou rápido, e criança pega muito rápido, eu acho que começar muito cedo é muito interessante. Acho que apresentar isso para as crianças muito cedo é interessante. E eu acho que você comentou até que tem uma coleguinha que não consegue chegar. E hoje a minha filha, ela vai ser educada para ser amiga dessa menina, para ser melhor amiga. Eu falo, não, você tem que ser melhor amiga. Eu quero que você me ensine, né? Então, assim, porque os pais estão aprendendo, porque ela é muito novinha, né? São amigos nossos. Então, a minha filha está aprendendo e a escola inteira está aprendendo, né? Porque eu sei que eu fui pai paraninfo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a minha autodescrição, né? E ali a escola foi toda aos prantos. Por quê? Porque a gente sente a dor do outro. Foi o Gabriel falou. A gente se coloca no lugar do outro. E eu quero muito, sabe? Quero muito que a minha filha proporcione para a filha da outra pessoa um ambiente maravilhoso, sem bullying, sem diferença, né? E deixando as diferenças, como o Johnny Matos falou, e se concentrando nas semelhanças, sabe? Nós somos seres humanos, né? Que vamos viver aqui até partir. Depois que a gente partir, cada um vai para onde acredita. Mas aqui a gente vai ter que viver em sociedade. E é isso que acontece dentro do teatro. Tivemos também aqui na região o espetáculo do Ceguinho, né? Eu até falei, caramba,
que bacana que a gente vê que mesmo ele tendo essa... No caso dele foi diferente, porque ele perdeu a visão com 16 anos. Então ele falou que ele tem um pouco de dificuldade com o Braille. Também ele falou que a tecnologia ajuda muito, porque tem tudo, audiodescrição, você pode ler um livro. Então hoje, se a gente usar a nossa tecnologia pro bem, eu acho que o país vai pra frente, né? Agora a gente usa inteligência artificial pra fazer meme. Mas, Gabriel, se for pra alegrar as pessoas, né, Gabriel? Você como estudante de psicologia, eu queria... Agora você com essa bagagem toda, o que você queria ter tido na tua infância? Fala, poxa, se eu tivesse hoje com a idade que eu tinha, eu ia aproveitar muito mais, sabe? O que você acha que essa galerinha tá aproveitando pouco? A gente tá entregando, mas a galerinha não aproveita, não tá tomando posse. Você sente que essa nova geração é devagar em algumas coisas, é muito rápida para algumas coisas, mas é muito desatenta para outras coisas? Cara, eu acho que quando a gente olha muito, por exemplo, para a tecnologia mesmo, né? Eles estão... Eu sou de uma geração de transição, né? Porque eu ainda pude crescer brincando na rua. Eu ainda, poxa, eu joguei bola, ficava andando de bicicleta. As pessoas costumam falar que é a última geração sem tela é a nossa, né? Então, eu ainda tive isso antes de entrar ali na adolescência, de começar a ter celular e tal. Então, acho que essa geração de hoje em dia não sabe, às vezes, aproveitar o que tem nas mãos, né? A internet mesmo, de poder adquirir conhecimento, né? Tanto, puxando, né, para esse lado aqui, nossa, que a gente está fazendo esse trabalho aqui sobre a União, de entender mais sobre, por exemplo, a Libras, né? Na internet mesmo tem diversos cursos que você pode estudar, que são gratuitos, que você pode aprender, porque é isso que é diferente, porque não é a pessoa que tem a deficiência que tem que se adequar à sociedade. A sociedade precisa se adequar a essa pessoa para poder abraçar, porque meio que nós somos a maioria, né? Então é importante a gente ter esse tipo de acolhimento, porque a pessoa vai se sentir bem. Então eu acho que se começar desde cedo, né, a gente ter esse tipo de trabalho, com certeza vai ser algo naturalizado na vida dessa pessoa. Então eu acho que isso que talvez eu mesmo sinta falta, né? Mas mais novo, se tivesse já esse tipo de conteúdo, seria algo muito mais prático, porque não era comum, né? Tanto que eu não cresci com nenhuma pessoa ao meu redor com algum tipo de deficiência, né? Mas hoje em dia existem diversos tipos, né? Não só em relação à mobilidade, seja visual auditiva, mas até neurodivergentes, né? A gente tem aqui o nosso exemplo do nosso funcionário aqui, e amigo Johnny Max, né? Que ele é neurodivergente, né? Se não tiver problema mental, isso obviamente. E meio que é uma deficiência oculta, que é comum, né, também, que existe, que diagnósticos estão aumentando também em nosso país. E são pessoas que também precisam de um olhar, precisam ser incluídas e entender os tipos de dificuldades que ele tem para a gente abraçar, né, na sociedade. Então você, assim, no geral, Johnny Max na parte histórica, Túlio na parte de teatro, Gabriel na parte de psicologia, eu na parte de gestão. Vocês acham que a Casa de Euclides da Cunha tá começando a avançar nisso? O que a gente pode fazer ao longo do ano? Sim, você olha para trás, Túlio, Gabriel, principalmente, Johnny Max entrou agora, que olha para trás e vê como a casa ficou fechada há 12 anos, né? E a gente já vai pro 3º ano de casa aberta. E a gente fala que casa aberta com projeto incentivado. Porque uma coisa é a casa aberta também sem o projeto Euclides em Foco. Fica um vazio, né? Fica uma coisa assim, aquele movimento de pessoas. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto honrado de fazer parte disso. Sim. Eu acho que é um divisor de águas, não só na cultura cantagalense, mas isso vai refletir em toda uma região, né? Porque se você dá opção para criança, para jovens, tira ela da rua, tira ela da droga, tira ela da tela, né? Eu acho que você já está fazendo muito bem, né? A questão do Túlio, hoje eu não sabia. O Túlio era uma pessoa que ele era completamente, como é que eu posso dizer? Ele não acreditava no próprio potencial. Para convencer o Túlio a cobrar bilheteria no teatro, foi algo que ele assim, mas Vinícius, será que alguém vai pagar? Vinícius, mas será que eles vão prestigiar? Então eu acho que a chave tá virando, sabe? Sim. Eu acho que a gente, tô falando aqui no papel como gestor, eu acho que hoje a gente enxerga uma realidade de Cantagalo com a Casa de Euclides da Cunha e Cantagalo sem a Casa de Euclides da Cunha. Secretaria de Educação
com a ajuda da Casa de Euclides da Cunha, sem a ajuda, Secretaria de Cultura, com a força do movimento Euclides da Cunha, sem. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu que peguei tudo, né? Quando tudo era mato, né? Costumo falar com o Gabriel muito que a gente fazia teatro em Curral de Boi, né? Não tinha. E hoje você tem um centro cultural pulsando, tem uma casa, tem um estúdio de podcast, qualquer um pode vir aqui fazer. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente está longe de estar perfeito, mas acho que só da casa estar aberta, eu acho que a gente já é um local que une o mundo, sabe? Porque as pessoas passavam aqui e não sabiam nem o que era. Teve gente que entrar aqui e falou, tava aqui do lado, nunca vi. Entendeu? Ô Vinícius, você falou da questão de impactar até fora de Cantagalo. No curso de Libras mesmo, tem alunos de Cordeiro, tem alunos de Monerá. As duas escolas que vieram na Semana Euclidiana, de Macuco, né? Macuco, exatamente. E a gente também não falou do museu, né? Do asilo, né? Exato. O museu foi o asilo também, que o Gabriel tava falando do pessoal que é deficiente, né? Do pessoal PCD. E o pessoal que é idoso, né, eles passam pela mesma questão, né, por não serem mais produtivos. Eles são jogados de escanteio, né, e muitas vezes não têm acesso à cultura, à memória, né, eles têm muito para falar também, eles têm muita memória. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse trabalho do museu vai ao asilo, eu acho que ele não vai ficar só na Semana Nacional de Museus, não, sabe? É muito difícil você ir lá e ver o impacto dos senhores. A própria Bia, a Andriele, que fez aquela questão dos cuidados, pentear um cabelo, fazer uma maquiagem, elevar a autoestima de um idoso, você está salvando o dia daquela pessoa. E às vezes você está salvando, e pode ser às vezes o último dia, a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. Então você está transformando uma pessoa. Eu sei porque eu trabalhei em assistência social, eu tinha criança que nunca tinha ido no cinema. E agora a gente vai ter a oportunidade de um cinema aberto em Cordeiro. Dia 28 de maio vai inaugurar 2 salas de cinema. Então, assim, a gente não precisa ir a Nova Friburgo mais para assistir um filme. A gente não precisa ir ao Teatro Municipal para assistir uma peça. A gente tem aqui. E isso, para essas crianças que tem tudo na palma da mão, é algo normal. Mas para mim, cara, que tinha que ir pro Rio, que tinha que ir pra Friburgo para me apresentar, para consumir cultura. Que eu não tinha nem para consumir, eu queria consumir cultura. Eu não tinha, cara. A gente só tinha. O que sabe que eu tinha na minha época? Uma locadora, que eu ia lá, alugava um filme e assistia aquele filme e tinha que entregar a fita rebobinada, senão tomava uma multa. Eu não sou da época da filme, não. Do DVD, né? Eu sou da época do DVD. E assim, teve isso que você falou da oportunidade, realmente. Teve galera que chegou até a mim e falou, cara, eu nunca fui numa peça de teatro. Então eu sempre passo isso para os meus alunos. Eu falei, cara, a gente tem que dar o nosso máximo, porque teve pessoas que nunca foram. Então a gente quer que essa pessoa volte. Então vamos apresentar, a gente tem a coreografia, a gente tem os textos e as crianças conseguem, absorvem de uma forma. Tem também a parte, eu acho que o Museu de Euclides da Cunha está bem à frente com relação ao quesito racial. Então, 85%, quase 90%, quase 100% já dos funcionários são negros, né? Tanto de projeto... Eu tô aqui, eu tô... Tá na cota. Tanto de projeto quanto da casa, né, em si. Isso foi muito questionado lá na questão do programa de museu. Os negros estão ocupando o lugar de fala? A gente tem um educativo 100% negro. Eu acho isso muito importante. O teatro também, então muita criança... No início eu vi que tinha muita criança branca, de classe mais privilegiada. Então agora a galera já entendeu. Eu falei, gente, todo mundo, o teatro é para todos. Então eu escutei isso também, Túlio. Agora eu tô vendo muita criança preta. Tem cabelo enrolado, cabelo crespo, baixinho, alto, gordinho. Eu falei, é isso. Inclusive, você mudou personagens, né? Tinha um personagem de peça que era majoritariamente branco, e você fez a estrelinha ser uma pessoa negra, né? Teve a Xuxa também. Xuxa? Né? Nós fizemos o look aquilo cristal. Aquilo ali foi maravilhoso. A Xuxa negra. Cristal, e aí a Maria Eduarda fez o teste, se saiu muito bem. E assim, teve uma menina que ela nunca tinha visto o filme, nunca tinha conhecido a Xuxa, então pra ela Maria da Graça assim, ela se sentiu representada. A mãe falou que estava encantada, o direct do Instagram só elogios, e também eu ainda não consegui atingir o público adulto e idoso pro teatro, mas tô trabalhando, vou chegar lá. Uma coisa de cada vez. Com certeza a gente está avançando bastante, né? Como você estava comentando, né? Desde lá de trás.
a gente está aqui desde o início, que a casa abriu, então ver tudo que foi conquistado até então, eu acredito realmente que a gente está unindo. A gente tinha mato acima da casa, né, Gabriel? Pegamos a foice, entramos. Limpamos tudo. E, gente, sem brincadeira, a casa de Euclides da Cunha, ela abriu assim, porque tinha que abrir mesmo. Foi uma coisa muito rápida, sabe? Uma casa que foi fechada 12 anos, em menos de 3 meses ela estava aberta. Porque a gente queria muito fazer acontecer, sabe? Eu não sei se eu tava com um sentimento não é de raiva, é de necessidade de fazer alguma coisa pela minha cidade, porque eu sentia que não estavam fazendo e eu queria fazer. Aí eu juntei um monte de doido, vão me dando, cada hora aparecia um doido a mais, e a gente foi se encontrando, e agora tá acontecendo, cara. Tá acontecendo e vai acontecer muita coisa ainda. Aqui no projeto também tem várias oficinas, além do teatro da Libras, né? Que são muito importantes para crianças e para adultos, né? Porque, tem aula de instrumento. Sim, de violão, né? A gente tem violão. O próprio artesanato, dança, que trabalha aquela coisa, né? O artesanato, a confeitaria, aí tem a Bia com cuidados e beleza. Rapaz, eu costumo falar que só de você não pagar para fazer a sua própria unha, só de você não pagar para fazer a sua própria sobrancelha, só de você não pagar para se maquiar, né? Você já tá elevando a autoestima das pessoas, sabe? Que elas não usem isso como geração de renda, porque eu também acho que não é a intenção do projeto Euclides em Foco, mas que ela use isso para ela viver melhor. Sim. Né? Para ela se sentir melhor, para elevar a sua autoestima. Então eu acho que a gente está unindo. Sim. A gente pode fazer muito ainda, mas eu acho que a gente está... Só não tá enxergando quem não quer, mas eu acho que a FUNAG está conseguindo. A gente vê hoje a logomarca da FUNAG nos 4 cantos do município. A Secretaria de Cultura do Estado, eu lembro que eu sou de uma época de edital, que editais do Estado ficavam na Grande Rio. Não vinha para o interior. Eu acho que isso é uma forma de unir o mundo dividido, porque quem tinha mais acesso era a capital. Então a Secretaria de Cultura veio e desmembrou. Não, tem que ir para os 92 municípios, sabe? E eu sou contemplado no edital. Antes de eu ser assessor de cultura, eu era um ganhador de um edital que chegou pela primeira vez na nossa região. E eu nem acreditei. Eu lembro que a gente não acreditou. Eu falei, isso chega aqui? E logo depois de mim, a gente conseguiu colocar o Preguinho com a capoeira, né? Que é um cara também que tá aí desde 94, fazendo a capoeira acontecer em Cantagalo, né? A gente tem o Tico-Tico lá. A gente tem aqui em Cantagalo Mineiro Pau, as Folias de Reis. Tudo isso vai se perder se a gente não fizer alguma coisa. Se a gente não estimular, sabe? Se a gente não registrar, se a gente não gravar um documentário daquela pessoa. A gente tem um exemplo aqui do nosso saudoso Celso Frausch. Quantas vezes o Celso Frausch veio aqui explicando como que foi fundada, né? E do nada ele faleceu. E a gente não tem um depoimento oral dele falando sobre a casa. Então, assim, quem mais a gente vai perder? Que história mais a gente vai perder? A gente vai deixar se perder. Então, eu não tenho nenhuma pretensão política, né? Eu falo isso, mas eu tenho uma pretensão de mudar a história, sabe? Eu quero melhorar. Aquilo que eu não tive... Eu quero melhorar. Eu quero que a minha filha não precise ir para Friburgo consumir cultura. Eu quero que minha filha tenha cultura na porta de casa. Quando ela sai, eu vou no teatro. Eu vou no cinema. Sabe? É isso que eu quero. Eu não ligo para shopping, para essas coisas, mas eu ligo de consumo de cultura de qualidade, sabe? Posso escolher hoje. Tem um espetáculo infantil, tem um espetáculo adulto, sabe? Quero isso, né? E eu acho que a gente está conseguindo, né? Não, com toda certeza, né? A gente já desenvolveu bastante, né? A gente, há 3 anos atrás, se a gente olhar, a gente não tinha nada disso. Nada disso. Então já houve uma mudança grandiosa e tem muito mais para vir, né? Aqui na casa mesmo, né? Como a gente estava falando aqui das oficinas, a gente tem uma oficina que contempla as crianças, né? Como teatro, tem homens, mulheres e idosos no artesanato, tem uma adesão muito grande. Sim. Eles vêm aqui, ou seja, a gente realmente abraça todos aqui. Então, é muito importante tudo que tem feito, que essa casa continue aberta por muitos anos, que nunca mais feche, né? Nunca que mais é feche. o mais importante, né? E eu acho que, assim, a certeza que a gente está unindo o mundo é porque antes, né, o projeto incentivado, o Euclides em Foco, ele tinha um patrocínio da BAT. E a BAT, ela sede lá em São Paulo. Agora, cara, eles vão ter o patrocínio da cimenteira local. E para você ver, e agora que eu acho que agora que eles vão entender
o quanto a cultura consegue fazer a economia girar. E eu sempre escutei isso nas palestras. Quando você leva uma festa, um carnaval, você não está pensando só na festa. É no barraqueiro, é na pessoa. Por exemplo, uma exposição de cordeiro. A loja vende, a pessoa se arruma, ela compra bota, ela faz sei lá o quê. Ela não vai só no show e vai embora, né? Ela faz aquilo tudo girar. Aí chama a família consome mais no mercado. Então, quem não entende cultura como geração de renda, cultura não é baderna, cultura não é desperdício de dinheiro, cultura é investimento, cara. E é um investimento que volta quase 100%. Você investe 100% na cultura, 50%, 70% volta para você. Gabriel, que é de psicologia, então, a pessoa sai de um show de humor como se tivesse tomado um remédio, né? Ela sai de lá leve, você esquece seus problemas. Ninguém fica durante 1h e 10 do espetáculo do Túlio pensando em boleto para pagar, né? Eles esquecem. Por aquele momento, eles esquecem, né? E eu acho que é isso, sabe? Assim, a gente está chegando no final, né? Falamos a beça. Então eu acho que a proposta de unir, eu acho que a gente está conseguindo, sabe? Eu acho que esse tema a gente alcançou. Eu acho que a Semana Nacional de Museu foi promissora, né? Na medida do possível, aquilo que a gente conseguiu atender. Você que está assistindo esse micro podcast, né? Que a gente precisa fazer mais vezes. Eu acho isso legal, essa troca de informações, porque tem muita gente que nunca veio visitar. Então você que sentiu curiosidade, falou, poxa, eu não sabia que eles desenvolviam um trabalho. Venha visitar, venha nos fazer uma visita. Eu falo que é impossível. Você pode sair daqui reclamando de tudo, menos que você foi mal atendido. Porque o atendimento aqui, a gente para tudo que está fazendo, a gente dá atenção mesmo, porque a gente sabe que você saiu da sua casa, não foi à toa, né? Teve um dia que a gente esteve aqui no feriado, acho que foi no carnaval, né? Vieram, acho que 8 pessoas, né, Bruno? Foi por aí. Porque aquele programa do Rio para Pobres, né? Que indicaram, ele veio de Miracema, fazer o quê? Não, vim só aqui. Sabe, porque a gente sempre acha que ele vem na cidade e passou aqui. Mas quando alguém vem só aqui, você entendeu que você alcançou seu objetivo. A pessoa saiu da cidade dela para ir no museu. Ela não, eu estava de passagem em Cantagalo, achei a porta aberta, e tem aquela piada do cachorro que entrou na igreja? Ah, porque você entrou na igreja? Porque achei a porta aberta. Não, ele veio para isso. E eu acho que isso é uma virada de chave muito grande, sabe? Isso são o tipo de coisa que fica na minha memória. Então, às vezes, quando a gente está mal, a gente se sente, às vezes, desvalorizado, a gente acha que a cidade não quer abraçar, saiba que devagarzinho a gente vai lá, tá? É um passinho de cada vez. E sempre olha para trás. Quando você estiver desmotivado, fala, ih, cara, 3 anos atrás não tinha nada. Hoje eu tenho bastante coisa, né? Então eu encerro a minha fala por aqui, vou deixar ele se despedindo. Queria agradecer a todos, queria agradecer a FUNAT pelo apoio, queria agradecer a Prefeitura de Cantagalo pelo apoio, né? As escolas de Macu que vieram, as escolas particulares, o Colégio Euclides da Cunha que nos emprestou aí os cones, né? Que estão sempre presentes. Seduc e Euclides da Cunha pintou alguma coisa, eles estão aqui presentes. Isso é muito importante. E eu queria agradecer a todos que fazem essa engrenagem girar. Porque não adianta um museu sem pessoas. Aí, como eu ia falar, vira um monumento, né? Um lugar aberto, sem visitantes, sem pessoas, ele vira só um monumento. E a gente não quer um monumento, a gente quer uma casa viva, uma casa pulsante. Então não tem como não agradecer toda a equipe da FUNARG. Assim, a gente está sendo muito bem atendido, a gente está tendo investimentos, a gente nunca falta água, nunca falta luz, nunca falta condição de trabalho, sabe? Então a gente não... eu não posso reclamar. Eu costumo nem elogiar tanto que eu fico com medo disso acabar. Eu falo, eu acho que eu nunca tive no lugar que eu queria estar, sabe? Hoje eu me identifico, falo, cara, eu nasci por isso aqui, eu quero ficar aqui por isso aqui quanto tempo der, sabe? E é isso, então eu me despeço por aqui e eu passo a palavra para os meus amigos se despedirem também. Então saiba, você que não veio nos visitar na 24ª Semana de Museus, mas ficou com a gente aqui até agora no podcast, venha nos fazer uma visita, porque nós estamos tentando fazer diferença, mas a gente precisa de você também. E a gente fica aberto de terça a sábado, de 9 às 4. O projeto vai voltar e aí a gente entra com as oficinas. Então é só acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem Casa de Euclides da Cunha e tem o Projeto Euclides em Foco. Então é só ir lá no Instagram e acompanhar lá o cronograma, com as atividades e os eventos. Isso. Gente, queria agradecer vocês por terem visto até aqui. Queria agradecer o pessoal da FUNARG, o pessoal da casa, Vinícius. Também agradecer a Prefeitura. E dizer também que o formulário para o pessoal pegar o certificado vai estar no link no chat aí. E agradecer mesmo. E agradecer vocês também aqui por estarem aqui. Eu também agradeço, né, gente, pela presença, né, dos colegas aqui e de você que está nos assistindo, né.
como o Vinícius falou, como o Túlio falou também, vem nos visitar, né? A gente tá aqui de portas abertas para oferecer o melhor possível para cada um de vocês. E para encerrar, eu queria falar que atrás das câmeras está o nosso amigo João Paulo, que faz as coisas acontecer, né? Então, às vezes, ele não está na frente das câmeras, mas para isso tudo acontecer, tem uma equipe que trabalha por trás. E toda a equipe, né? Hoje a equipe da Casa de Euclides da Cunha, do Projeto Euclides em Foco, a gente é muito amigo. Então, tchau, tchau, até o próximo episódio. Nós ficamos por aqui. Caraca, gente, vocês falam pra caraca.